Bem-vindos de volta ao canal Riftec, pessoal, e hoje o episódio é sobre reposição de elementos e testes ICP. Começamos a falar um pouquinho da Triton Lab, que é uma empresa alemã sediada em Düsseldorf e criada pelo mestre em Química, Dr. Ehsan Dashty. A Triton, pessoal, é a primeira empresa a utilizar tecnologia de ponta para analisar água marinha, natural e sintética para aquários de robistas e profissionais. Esses testes viraram uma febre, pessoal. São mais de 30 tipos de testes diferentes que você envia sua água até essa companhia e ele te retorna todos os resultados de maneira precisa. São testes científicos de uma máquina extremamente cara que é um espectrômetro plasma. Eu vou anexar, pessoal, alguns links de vídeos do Dr. Ehsan Dashty, que está aí no vídeo para vocês verem, e ele está sendo considerado como um grande revolucionário no aquarismo moderno, certo? E inclusive em suas palestras ele interagindo com o Julian Sprung, por exemplo, da Two Little Fishes, que é uma sumidade no assunto, né, pessoal? Então a Triton está criando um enorme banco de dados com todos esses testes que tem ajudado aquaristas a resolver problemas que jamais haviam sido encontrados soluções para eles, né? Essa solução baseia-se em 3 pilares: luz, química e filtração. A tecnologia ajudando a biologia. Pessoal, e com uma grande coincidência, eu achei uma empresa aqui no Brasil, que é a Barrac Ciência dos Quinidários, que exatamente está seguindo esse mesmo caminho e criou uma solução de reposição de elementos, né, de Balin, aqui no Brasil. Então fui lá entrevistar o químico responsável e o Thiago e vamos entender um pouco mais sobre isso aí. O vídeo é longo, pessoal, mas não saiam, assista até o fim, porque é uma verdadeira aula para a gente manter o nosso aquário. Vamos lá então, tá só começando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Canal Riftec hoje aqui na Barrac Ciência dos Quinidários, e eu estou com o químico Gustavo Tokoro, responsável pelo desenvolvimento do Balin Barrac. Esse episódio a gente está falando de temas extremamente polêmicos, né, como TPA, método Triton, testes de laboratório, e eu vou dizer para vocês como eu cheguei aqui. Eu venho estudando então sobre o método Triton, sobre o Balin da Triton há algum tempo, e o Alcides Júnior da Reef Addiction falou: estou testando um Balin novo do Thiago Barrac e etc. Corri para cá, falei com ele e falou assim: ó, meu Balin é baseado no método Triton. Aí já estou inclusive usando há mais ou menos 45 dias. Não vou falar nada agora, deixa para depois fazer um mistério para o pessoal como é que está meu aquário. Mas eu primeiro queria perguntar então, Gustavo, fala um pouco do teu background, da tua formação e como é que você chegou no aquarismo, porque eu acho que é imprescindível alguém conhecer aquário para fazer reposição de Balin, né? Sim, sim. Bom, eu sou químico de formação, me formei pela USP, eu tenho mestrado em ciências analíticas, toda a parte de instrumentação analítica. A nossa ideia de fazer o Balin, na verdade, assim, antes de começar, a primeira pergunta que eu ia fazer foi: como é que está seu aquário? Essa é depois você me responde. Vocês vão ver imagens em seguida. O antes e o depois. Isso é legal, isso é legal. Então, a ideia, quando eu comecei no aquarismo, com 6 anos de idade, tá? Eu tenho 32 hoje, já estou velho. A ideia foi assim: eu comecei no aquarismo marinho há 2 anos atrás. Quando eu entrei no mercado do aquarismo marinho, eu percebi assim: puxa, TPA o tempo todo, vou dosar as coisas, olha, vou dosar cálcio, estava comentando, vou dosar cálcio, você nunca dosa só cálcio, você vai dosar cálcio mais alguma coisa, você vai dosar reserva alcalina mais alguma coisa, você vai dosar magnésio mais alguma coisa. Então esse mais alguma coisa, eu como químico me preocupo. E a nossa preocupação, essa preocupação foi a ideia de criar essa linha de Balin exatamente para isso. Por quê? Porque a minha ideia é eu estar dosando ali água do mar natural, mas com níveis um pouquinho elevados de cálcio, reserva alcalina, e o magnésio é só para você manter. Tanto que a proporção que eu usei, falando assim, em termos mais técnicos, a proporção de cálcio consumido pelo corar magnésio
Se você tem, olha, 1.200 de magnésio, é para manter 1.200 de magnésio sempre. Não é para subir, não é para desestabilizar. Então esse sistema aqui, ele é um sistema ABC por enquanto. Tá? Já eu falo um pouquinho das novidades que está para sair no meio do ano. A gente representa tudo aqui que eu estou colocando, dosando no meu aparelho, eu vou estar fornecendo como se fosse 99,7% de água do mar, níveis naturais da água do mar. Muito diferente de qualquer outro barem do mercado. Acho que o único barem de fato que faz isso é a Triton. Então, assim, olha, se eu dosar qualquer barem sólido, qualquer coisa do tipo, eu vou estar dosando coisas que eu não sei, eu vou ter que quebrar a cabeça para calcular a quantidade de coisas que eu tenho para colocar. Então isso também é uma coisa que foi uma preocupação minha quando a gente criou o sistema de barem, né, avançado aqui. E esse sistema, o legal disso daí foi que assim, olha, eu quero criar um sistema que seja a prova de erros. Por quê? Porque tem muita gente que está começando no aparismo, não sabe muito bem como calcular, o que dosar. Então, as doses aqui são todas iguais, são doses 7 ml de um, eu vou dosar 7 ml do D, 7 ml do C e assim por diante. Eu não preciso ficar quebrando minha cabeça, olha, se eu vou dosar o A, eu tenho que dosar o X do D, tá? Então isso é um sistema interessante. Aí já vai uma pergunta que é extremamente polêmica. Quem está acostumado com barley, né? Eu digo os barleys sólidos, como você comentou, o que faz? Faz o teste, vê o quanto precisa crescer da reserva de cálcio, de magnésio, e aí usa a quantidade diferente de A, B e C. O teu produto, ele é uma dose igual, correto? Muita gente já vem perguntar para mim, não, mas você é louco, como é que você está dosando a mesma quantidade e você não sabe o que o teu aquário está consumindo? Fala um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta, excelente pergunta. Teste sempre é importante fazer, claro. E se você me falar assim, Gustavo, se eu tivesse dinheiro para comprar só um teste no meu aquário, que teste você compraria? O de KH, sem dúvida. Tá? Porque é o teste mais importante. Quando a gente fala biologicamente falando, as quantidades de cálcio, magnésio e reserva alcalina, elas são diferentes para diferentes tipos de corais. Mas quimicamente falando, não. Então, se eu tenho 1 grau de um DKH, que a gente chama de reserva alcalina, eu obrigatoriamente vou ter que ter um consumo X de cálcio, que é 7 ppm. Claro. Então, por isso que eu posso dosar, as minhas doses são todas iguais, eu não corro o risco de ter uma sobredose de cálcio, uma sobredose de reserva alcalina ou uma sobredose de magnésio. Que reserva alcalina estourada, 12, é problema, né? Com certeza. É um problema grande. Eu já cometi erro, por exemplo. Estou dosando reserva alcalina e usando o NOPOX junto. Aí chegou uma hora que deu problema nos meus corais, nos SPS, obviamente, né? Então, o que tem de diferente, você pode dizer que você consegue controlar isso, então, ionicamente nos produtos, é isso? Exato. Essa palavra iônica é importante falar. Quando a gente fala em balanço iônico, né, que eu comentei, você vai dosar cálcio, geralmente os cálcios, os barleys usam cloreto de cálcio, bicarbonato de sódio, tudo isso você sempre tem cloreto de cálcio, bicarbonato de sódio. Então, cloreto, sódio, se você está dosando doses desiguais disso daí, você vai causar um desequilíbrio iônico. E, meus parâmetros estão todos ok, meu cálcio está ok, minha reserva alcalina está ok, minha densidade está ok, meu pH está ok, mas de repente causa um crash no seu sistema, o seu aquário começa os corais a perderem cor, começa a morrer coisa sem explicação. Isso pode ser explicado por balanço iônico. Isso, inclusive, entra num tema um pouquinho mais polêmico, que é a TPA, mas isso aí, vamos falar sobre isso aí a gente deixa um pouquinho mais para frente, só para completar e complementar a descrição do produto. Falei, eu dosando todas as partes iguais aqui, eu estou fornecendo 99,7% da água do mar, com níveis um pouco mais elevados de cálcio e reserva alcalina, para o consumo dos corais. Uma das coisas que eu me dei conta, utilizando o barley, foi que eu usava a Red Sea Coral Pro, que já tem uma carga mais elevada, a gente sabe disso, né? E aí eu dosei, no outro dia eu fui fazer teste e estava tudo mais alto. Aí que me veio e caiu a ficha. Pera, eu não posso usar esse sal. Eu tenho que usar um sal comum aqui que não tenha, ou que não tenha uma reserva tão grande. E aí depois que eu percebi isso, fiz os testes, tudo estabilizado. E dosando a mesma quantidade. É isso que eu diria que então o grande diferencial não é a produção química em cima dos elementos que você está usando, é isso? As proporções. Proporções. Também, lógico, os produtos que a gente está usando, né? As matérias-primas que a gente usa são todas de grau laboratorial, a pureza
todas lá em cima, a gente não corre risco de estar adicionando nada indesejável para o aquário. Então, por exemplo, você vê muito Balin no mercado que o cara usa cloreto de cálcio de produtos de limpeza. Eu jamais usaria isso. Não, você vê em grupo de WhatsApp ou até em fórum, o pessoal recomendando para usar. Sim, sim. eu não recomendo para usar porque pode vir coisas ali, claro, indesejáveis, tá? Então, são coisas assim, fuja desse tipo de produto porque pode causar um problema no seu aquário. Olha, mas eu uso há tantos anos, nunca tive problema. Ok, isso pode estar dando sorte de pegar uma matéria-prima boa. Nós temos um colega que utiliza água de torneira no aquário dele, aquário maravilhoso. Isso aí o próprio Triton já falou. Funciona para você, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Mas só uma curiosidade a respeito da água da torneira. Nós aqui do Brasil, nós temos uma das melhores qualidades de água do mundo. Olha só. Eu trabalho com vendo de equipamento no laboratório. Eu lido muito com o laboratório de análise de água. Eu lido muito, não só no Brasil, tá? Então eu vejo assim, as análises de água que a gente faz, tem aqui no Brasil. Ok, o que estraga no Brasil são as linhas de distribuição. Mas a água que chega no Brasil é muito boa. A água que a gente tem na torneira é muito boa. Voltando então, Gustavo, o precursor do Balin é o Dr. Balin, hoje atualmente empregado no Trópico Marim, né? O Balin da Trópico Marim, até um tempo atrás, ele utilizava na reserva alcalina bicarbonato de sódio, correto? Correto. Eles mudaram agora, tem um Trópico Marim próximo, se não me engano, que nós aqui no Brasil, como somos extremamente criativos, já estávamos dosando diferente, ou seja, uma proporção de 6:1. Sérgio Pantaleão, que é um dos precursores disso aí e ensinou o pessoal por aí, né? Então, me fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essa proporção. Você falou que uma das características do produto são as proporções, né? Sim, as proporções e os produtos usados, né? Tá. O bicarbonato de sódio, quando a gente dosa o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio não é tão solúvel em água assim, né? Eu não me lembro a solubilidade de cabeça, depois se você quiser fazer uma pesquisação no Google e colocar a solubilidade do bicarbonato, varia um pouco da temperatura, é verdade, então se você esquenta, você consegue solubilizar um pouquinho mais. Mas o bicarbonato de sódio, se você pegar ele e fazer uma solução saturada de bicarbonato de sódio, ou seja, eu não consigo mais dissolver o bicarbonato de sódio na água, o pH dessa solução vai ser em torno de 8. 7,9, 8. Esse é o equilíbrio que fica ali do bicarbonato. E por que isso acontece? Por causa da espécie que você está usando, bicarbonato. Claro. Quando a gente fala em reserva alcalina ela é uma série de ânions, vamos colocar assim, que compõem essa reserva alcalina e que vai me garantir... São vários elementos. São vários elementos. pKh não é um elemento. Não, pKh é só uma forma de medir. Exato. Tá? E a reserva alcalina ela tem bicarbonato, carbonatos, boratos, silicatos, até o fosfato faz parte da reserva alcalina. Tá? Então você tem uma série, até os hidróxidos de uma forma em geral. Então tudo isso vai contribuir para a sua reserva alcalina. Quando você usa só bicarbonato de sódio, você está fazendo com que o seu pH baixe. Então ele sai da faixa do ideal no líquido. Então está explicado, porque muitas pessoas que usam Balin, elas precisam usar um tamponador também para regular o pH. Os Balins, não os novos, não bem. Eu digo Balin caseiro, Balin, hoje qualquer um Balin, eu digo esse sólido, né? Não pego não, mas tanto que você pode comprar esses elementos nas lojas, isso é comum. Sim. Posso dizer para o meu claro, você falou que começou a usar o Balin há 40, 50 dias mais ou menos. Você notou alguma mudança no pH? Eu vou te dizer que eu usava antes Calpasser, tá? E para mim foi algo que estabilizou meu aquário muito bem. E eu senti, principalmente no uso Apex, então estou vendo todo o tempo esses parâmetros, né? E eu tenho agora o meu pH em 8.2, está perfeito. Era isso que eu queria saber. E esse é o intuito. Uma das características, a gente tem vários diferenciais, depois eu até vou passar um textinho para colocar na descrição do vídeo aí. Uma das coisas mais importantes nossa é exatamente esse fato de estabilizar o pH. A gente teve relatos exatamente, olha, eu saí de um Balin A e fui para o seu Balin, o Balin que a gente criou, e não tem uma estabilização em 8.2. Tá. Gustavo, mais uma pergunta. Existe uma resistência grande também em dosagem de Balin? Porque a teoria é que se
o que se dosa de bale no sistema é aproveitado só 20% pelo ecossistema do aquário. Isso é verdade? Isso é mito? O que você tem para ensinar para os nossos ouvintes? Por incrível que pareça, isso é verdade. Não é mito, por quê? Porque você, quando dosa o bale, o maior consumo de bale, de fato, é a reserva alcalina e o cálcio. Você tem consumo de magnésio, você tem consumo de outras coisas, mas a proporção é bem menor. Então você acaba que, de fato, você usa, que nem eu falei, você nunca dosa só cálcio, nunca dosa só carbonato, você dosa alguma coisa junto. Então, você está dosando cloreto de cálcio, esse cloreto está sobrando no sistema. Eu estou dosando carbonato de sódio, está sobrando sódio no sistema. Tá? E essa sobra é muito importante falar, porque apesar de eu usar só o 20%, essa sobra é o que vai garantir meu equilíbrio iônico do meu aquário e, consequentemente, a saúde do meu aquário. Claro. Gustavo, mais uma polêmica, né? Cheio de polêmica. Qual a diferença entre um bale sólido e um bale líquido? Por que eu deveria escolher um ou outro? Né? A gente sabe que os dois funcionam, né? Mas por que um bale líquido é superior a um bale sólido ou em pó? Vamos lá. Eu tomo remédio. Vou tomar um remédio para dor de cabeça, Tilenol, cujo princípio ativo é o paracetamol. Imagina que você tem lá ele num potinho com uma colher. Você pegaria a colher, colocaria na boca, você saberia quanto que você está tomando? Muito difícil. Tá. Por isso você já tem um comprimido. O comprimido vem com a quantidade certinha. Essa é a principal diferença de um bale sólido e um bale líquido. Ele já vem formulado, ou seja, a quantidade que eu tenho ali é aquela. Eu sei exatamente quanto eu estou fornecendo para o meu aquário. Porque mesmo a colher medida, ela pode ter X ou X2, X.2, né? É isso. O problema é a dosagem? O problema não é a sua dosagem, mas o problema é a forma como se mede isso em casa. Então, por exemplo, eu preciso de uma balança, muitas vezes por bale você precisa pesar, quantidades, sei lá, 5 gramas. Uma balança dessa de casa, o mínimo que ela pesa é 5 gramas. Se você pesar 5, pode ser 7, 8, vai marcar 5 a balança. Essas balanças têm uma precisão muito pequena em casa. Em casa, o que eu já fiz, eu tenho 3 seringas aqui, tiro o ml correto e aplico. É o que eu estou fazendo. Estou fazendo certo? Com certeza. A melhor forma de se medir líquidos é com seringa. A seringa é extremamente precisa. Você pode pegar uma seringa boa, inclusive a seringa, se você pegar provetas ou seringas maiores, até para fazer um ajuste de uma bomba dosadora, por exemplo, é uma boa forma. Tá? Então eu acho que está respondida então a pergunta. E a outra polêmica é o seguinte, eu me lembrei agora também. Precipita ou não precipita? Precipita. Por isso que é importante você dar um intervalo de 5 minutos entre uma dosagem e outra. Certo? Tá? Posso dosar tudo de uma vez só? Se você estiver numa área de alta circulação, dosa, conta até 30, você pode dosar de novo. Mas é o ideal que você espere pelo menos uns 5 minutos entre cada dosagem, principalmente se o seu aquário tem um consumo muito grande. Então, quando eu falo assim, olha, um coral de zoanthus, um aquário de zoanthus, ou um aquário de soft, ou mais LPS que não tem um consumo tão alto, não tem tanto problema, mas um aquário de acrópora, deu um intervalo de 5 minutos. Outro ponto também, Gustavo, é o seguinte, aqui esse bale, ele foi feito para aquários 300 litros, é isso? Os cálculos deles. Você pode usar em qualquer volume de aquário. Claro, aí o que você vai fazer? Você vai dosar menos, você vai recomendar qual é a dosagem correta. É isso? Mas você chega à conclusão de quanto que consome e dosa os 3 iguais, né? Exato. Perfeito. Então, aqui o cálculo, o exemplo que eu dou, um aquário de 300 litros, tá? Depois, mais atrás tem uma formulazinha no rótulo, que é só você colocar o volume do seu aquário ali, ele te dá mais ou menos a dose que você necessita para aumentar em 1 DKH a reserva alcalina. A reserva alcalina é o seu guia. Tá? Então eu falei de novo, o único teste que eu recomendo que você compre é um teste de KH. O mínimo é um KH. É bom você ter os outros, cálcio, magnésio, é bom. Exatamente para saber onde está, como é que está. Mas o primordial, não é o mínimo, o primordial, você tem que ter um teste de KH. Porque o teste de KH, apenas por curiosidade, se você não tiver nada de coral no seu aquário, nada, absolutamente nada, com luzes apagadas, ciclando o aquário, você vai ter consumo de reserva também. Ótimo, boa. Eu escutei, aí você disse isso é mito ou verdade, que as fezes dos peixes consomem a reserva alcalina. Mito ou verdade?
É verdade, eu acho que o Thiago pode responder até melhor do que eu, porque esse é um processo biológico, muito desse tempo. Mas é verdade, sim, os processos biológicos, eles consomem reserva alcalina. Isso não só em aquário de água salgada, tá? Em aquário de água doce também. A tendência, quando você tem dejetos ou em geração de matéria orgânica, é o pH baixando. O pH baixando e a reserva alcalina baixando também. Claro, claro. Aí se você não está repondo isso mesmo, tendo peixe só, né? Óbvio que se a pessoa faz, se sua coisa faz TPA, ele vai estar repondo o que é suficiente, né? Mas isso pode levar o pH junto, né? Pode levar o pH junto e pH baixo, sabe que, por exemplo, baixou do 7, se chegar no 7.9, você vê que os corais continuam crescendo, mas eles crescem um pouquinho mais devagar. Isso é nítido, dá pra ver. Então, pessoal, a gente interrompe um pouquinho essa entrevista, que está sensacional, para mostrar para vocês como eu estou fazendo a dosagem no meu aquário. Eu estou utilizando há cerca de 50 dias, pessoal, e meus corais estão bombando, recuperaram cor. Vocês já têm visto nos outros vídeos dos episódios passados, mas prestem atenção, coloquei 10 ml aqui e faço a dosagem diretamente no display. Eu não tenho dosadora, pessoal, e mesmo assim é um vídeo acelerado, eu não fiz corte nenhum aqui, para vocês verem como é simples. Então, mesmo que eu não estiver em casa, eu já posso pedir para minha filha, para o pessoal de casa, para a esposa, para fazer a dosagem para mim diária. Nesse meu caso, eu estou fazendo 10 ml, pessoal, no aquário de 250 litros. Prestem atenção na concentração da reserva alcalina quando eu faço a dosagem. Isso é muito interessante, zero de precipitação e faço um atrás do outro, né? E, por enquanto eu tenho poucos corais também, né, pessoal? Mas os corais só crescendo e só tenho elogios a essa solução e vinha estudando isso há um bom tempo. O método Triton é usado exatamente assim e há 90 dias eu não faço nenhuma TPA no meu aquário, pessoal. Então, vamos lá, vamos voltar para a entrevista e continuo dosando os produtos aí. Gustavo, agora vamos para a polêmica. Ixi. A gente sabe que o método Triton, na realidade a empresa Triton DE, né, que é uma empresa alemã, nasceu, obviamente, de disponibilizar testes de ICP, que são com espectrômetros de plasma, ou seja, equipamentos científicos, eu diria, você entende muito mais do que eu, vai falar sobre isso. Eu vendo isso. E, obviamente que o que eles têm trazido de conhecimento é que você repõe exatamente o que o seu aquário precisa. Então eu estive vendo uma palestra, vou depois colocar o link para vocês no descritivo do vídeo, com o dono da Triton. E ele fala que repor o que só o aquário precisa é a solução para vários problemas. Tá? Você acha que se a gente estiver dosando coisas que a gente não sabe que a gente está consertando, a gente pode ter algum problema? Fala um pouquinho sobre os testes e que testes hoje que o pessoal geralmente não faz, que seriam importantes para a gente chegar já numa aceitação e saber o que a gente está fazendo. Legal, eu vou dividir isso em dois tópicos, tá? Um dos tópicos, de fato, é fazer testes e ver como é que está a água do meu aquário. E outro é você usar produtos que já sejam balanceados ionicamente. Falei, eu conheço dois no mercado. Tá? O nosso e o da Triton. Mais nenhum. Tá? Então, se você dosa produtos que vão garantir o balanço iônico do seu aquário, você não tem por que ficar testando o tempo todo. Você tem que testar os macroparâmetros. Ok, cálcio, reserva alcalina, magnésio, isso são pontos importantes a serem testados. Tá? Agora, se eu não uso produtos como o nosso Vale, o Vale da Triton, ou uso até Calvácia, reator de cálcio, aí sim eu acho importantíssimo fazer testes para outras coisas. O que são essas outras coisas que deveriam ser feitas? Um dos testes que poucas pessoas dão atenção, que na minha opinião é extremamente importante, especialmente nos aquários muito antigos. Por exemplo, olha, tem um aquário de 3, 4 anos rodando, sempre que troca de água 10% uma vez a cada 3 meses. Você vai ver que há um consumo muito grande de potássio nesse aquário. Não grande assim, frente à quantidade de potássio que a água do mar tem, não é tão grande, mas ela tem um consumo de potássio, isso pode fazer com que o potássio caia. E tem gente que dosa potássio sem testar. Eu não recomendo dosar nada sem testar. Ótimo. Nada sem testar. Por quê? Porque você pode, de fato, subir
um dos sintomas de excesso de potássio, os corais começam a ficar azulados. Então, coral que não é azul começa a ficar azulado, então esse é um sintoma de excesso de potássio no aquário. E outro parâmetro que eu acho extremamente importante, que na água do mar se tem um nível consideravelmente grande, e os corais usam isso, níveis, se você pegar uma acrópora, fizer um teste numa acrópora, o nível vai ser muito maior que na água do mar, é o estrôncio. O estrôncio é uma das coisas que a gente tem que testar sempre, se você não usa o produto que fornece estrôncio, e mesmo que use, é bom testar para saber onde está. E é uma coisa que eu acho que deveria ser levada um pouquinho mais em consideração, não para ter uma sobretaxa, uma sobredosagem de estrôncio no sapato, mas é manter os níveis naturais da água do mar. Isso é extremamente importante. E isso, né, o próprio dono da Triton fala isso na palestra, que tem muito aquarista que não entende porque ele pega uma agoniópora, tira de um aquário e põe outro e ela morre. E os parâmetros são iguais. São os outros elementos que estão em falta um ou outro. E cada coral, se você pegar uma alveópora, é da mesma família e tal, ela sobrevive. Ele fala isso claramente, diz assim, são parâmetros que um aquário tem e o outro não tem. O que a gente vem fazendo é copiar um aquário do outro. Né? E eu acho que é extremamente importante, então, ter esses testes ou se preocupar com eles, então, de elementos clássicos para não ter esse tipo de problema. Né? Exato. E uma coisa interessante, até falando um pouquinho sobre ICP, eu trabalho para uma empresa que a gente fabrica ICP, entre outros equipamentos, como a Togafone iônico. Eu trabalho com uma outra linha até, mas a gente tem todo o nosso laboratório de demonstração. O ICP ele é muito focado nos elementos trágicos. Né? Eu consigo pegar cálcio, magnésio, todos os metais. 30 testes, né? Por aí. Não, mais ainda. Você consegue pegar tudo que é metal, você consegue pegar no ICP ali, dependendo da concentração, lógico. Você não vai pegar metais pesados, por exemplo, você precisa ter acessórios especiais, mas ainda é a mesma técnica, mas você consegue pegar com interação de direito, você consegue pegar ali. O ICP é uma coisa que eu falo assim, olha, preciso fazer um teste de ICP? Sempre? Rotineiramente? Não. Ótimo. Se você fizer, por exemplo, uma vez, cada 3 meses, 4 meses, é ideal. Tá? Aí eu entro num outro ponto, aí eu posso adiantar o assunto TPA ou não? Eu quero te fazer só uma pergunta antes, é o seguinte, tá? Esses métodos de ICPs estão muito populares nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Na Europa, 8 euros custa fazer um teste de ICP pela Triton. Nos Estados Unidos já está 12, 15 dólares, uma coisa assim. É uma evolução grande, principalmente para quem está começando no aquarismo, ter um teste desse nível, porque ele vai te dizer exatamente com clareza o que você precisa no teu aquário. Né? Você que trabalha com esses equipamentos, você que fez o design de um Bali, você acha que nós vamos chegar num nível de ter testes mais avançados aqui no Brasil? Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque assim, a gente tem muito ICP instalado aqui no Brasil, muito. Se você pegar uma empresa farmacêutica que tem ICP, a Sabesp tem ICP, a CETESB tem ICP. O teu mercado onde você vende os produtos. Exato. Né? E esses são empresas de saneamento de água, eles têm teste de água. Se você pegar empresas, laboratórios terceirizados que fazem análises terceirizadas, prestadores de serviço, eles têm ICP. Então isso é uma técnica comum no mercado, no mundo científico, vamos dizer assim. As próprias universidades, pegar a USP tem ICP, várias universidades têm ICPs. Não é uma técnica que você faz, é uma técnica de outro mundo. Não, mas é uma técnica nova no mundo do aquarismo. É uma técnica que eu acho sim que é interessante, é uma técnica que eu acho que é muito promissora, mas a minha opinião a respeito do mercado brasileiro, minha opinião sincera, eu acho que não vai baratear isso, pelo fato de que os consumíveis, o que se usa para fazer o teste no Brasil é muito caro. Então, assim, um teste desse no Brasil custa R$600, imaginar. Então, se você for pegar um laboratório de terceiro, daria para a gente montar, sei lá, uma empresa, colocar um CP, uma coisa para fazer só para isso? Daria. Mas tem que ver se é viável ou não. Sim. É uma longa jornada. Uma longa jornada porque o público, o aquarista vai ter que entender o valor que isso tem. Exato. E hoje eles não entendem ainda, né? Quem está estudando sobre os métodos, até o DSR também, eu acho que é bastante interessante. Bom, agora a polêmica mesmo. O método Triton, ele foi criado para se ter o que se chama de ultra low maintenance, ou seja, a manutenção menor possível no meu aquário. Né? Então eu faço a dosagem que o teste me especificou e eu praticamente não precisaria me preocupar com mais nada. E hoje a gente tem uma cultura
muito grande de TPAs no Brasil. Né? Se usa TPA de uma maneira, muitos usam a TPA de uma maneira extremamente inteligente, né? Você não precisaria repor, obviamente, elementos externos, mas tem muita gente que resolve os seus problemas semanalmente com TPA. Né? Então, qual que é a tua opinião sobre a TPA? Essa é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que eu não respondo. Eu não sou nem contra, nem a favor. Perfeito. Ok. Por que isso? Porque depende muito de cada sistema. Depende muito dos produtos que você está usando também. A gente tem pretensões de lançar um sal no mercado, isso é segredo do vídeo. Mas pode colocar no vídeo, a gente tem pretensões de lançar um sal sim, e um sal natural, não um sal sintético. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente usa um sal sintético, quem fabrica um sal sintético, ele nunca vai colocar tudo que tem na água do mar. A água do mar é um dos poucos lugares que a gente consegue achar quase todos, é importante o quase, tá? Mas quase todos os elementos da tabela periódica. Então assim, se eu uso um sal de origem natural, existem outras marcas para isso, mas se eu uso um sal de origem natural, uma vez que você encheu o seu aquário com esse sal, o seu aquário vai se manter estável ali por um bom tempo. Exato. Gustavo, mas eu preciso usar os sais Pro da vida, aqueles sais que tem, olha, quantidade mais de cálcio, mais de magnésio, mais de reserva alcalina. Isso é bom se você tem um aquário pequeno. Por quê? Porque você não precisa dosar um DALI, você não precisa fazer uma dosagem de reator de cálcio, aí compensa, porque fica financeiramente viável e é uma coisa que você consegue controlar, vamos dizer assim. Agora imagina para um aquário de 1.000 litros, 2.000 litros, não dá para você fazer uma TPA para reposição de elementos via TPA, é muito difícil. Aí você precisaria fazer uma TPA de gigante. É bastante, né? Ou 200 litros de TPA já é um monte, né? Então, assim, e pensa nisso, estou falando na parte de redução de nutrientes. Tá? E na parte de redução de nutrientes, por exemplo, tenho 10 ppm de nitrato. Perfeito. Um aquário de 200 litros. Tá bom. Quanto eu preciso fazer de TPA para baixar para 5 ppm? Você precisa fazer 50%, pelo menos. 50%, ou seja, 100 litros de TPA. É viável fazer 100 litros? Não é. Um aquário de 200 litros não é um aquário grande. E eu tenho a mesma posição que você. Eu não sou contra nem a favor da TPA. Muito pelo exato. Mas eu pergunto para todo mundo, me dá uma justificativa para eu fazer TPA. Então, eu já estou há 90 dias sem fazer TPA no meu aquário. E os meus corais estão crescendo. Depois, eu sempre estou acompanhando pelos outros vídeos. Eu ainda não achei um motivo, e não sou contra TPA, mais uma vez, mas nós estamos dando aqui a visão, enxergar um pouco no horizonte. Eu vou dar um motivo para você não fazer TPA e um motivo para você fazer TPA. Sim. Ótimo. O motivo para você fazer TPA. Esse é importante e grave isso, principalmente quem está começando agora, ou até mesmo os mais experientes. O principal motivo é restabelecer balanço iônico, tá? E manter, assim, de uma certa forma, você está mantendo o equilíbrio no seu aquário com esse balanço iônico de um sal bom. Não economize em sal, gente. Compra sal bom, não vai comprar sal mais barato que tiver. Muitas sais que são usados para fish only, por exemplo, aquário só de peixe, ele não tem todos os nutrientes que o coral precisa. Tá? Então, isso é fato. Usem sais bons. De preferência de origem natural, é o que eu recomendo. Porque a água não tem nada mais natural do que a própria água do mar. Tá? Não vai usar sal de churrasqueira, que o sal é um sal iodado. A gente já viu isso aí também. É bem alto, tá? Mas usem sais naturais. E um motivo para não fazer TPA. Um bom motivo para não fazer TPA, se você tem aí, de fato, um bom sistema de suplementação de nutrientes, seja um DALI, seja um reator de cálcio. Tá? Quando eu falo em cálcio base, eu ainda recomendo que a pessoa faça TPA. Mas se a pessoa tem um DALI bom, tipo Trigon, nosso, um reator de cálcio, ok, você pode ficar mais tempo sem fazer uma TPA. Você pode fazer TPA, por exemplo, olha, preciso limpar meu substrato, se fumar meu substrato, aproveitar e faço uma TPAzinha. Mas não é aquela coisa, olha, você TPA toda semana. Aliás, eu acho até ruim, quanto mais você mexe no aquário, pior é. Eu faço uma pausa aqui para te dizer o seguinte: quando foi que eu decidi estudar sobre isso e chegar à conclusão que eu deveria realizar menos TPA? Eu estava fazendo TPA semanal. Toda vez que eu fazia TPA, meus corais, eu via visivelmente que aquilo não estava sendo bom para o meu aquário naquele momento. Poderia ser melhor depois. Aí eu pensei, vamos estudar. E aí eu cheguei à conclusão, eu cheguei até vocês e esse foi a história. Legal, então, é isso então. Sim, e muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que está falando aqui para vocês. Não. Pessoal, nós não temos nenhum vínculo com
com a barraca em Quinidários, mas a gente está aqui exatamente porque eu achei que isso é um produto realmente diferente e o canal tem foco em tecnologia. Nós estamos falando em tecnologia aqui. É químico, mas é tecnológico. É uma tecnologia química, mas é tecnologia sim. Confesso que assim, foram muitos dias de estudo, foram meses de estudo, foram meses de preparação, de formulação. Tanto que eu converso com o Thiago para a gente fazer esse produto faz, mais de ano aí. A gente começou a conversar em março do ano passado. Então, assim, até que isso saiu no final do ano passado. Então, assim, foram meses de estudo, foram meses de trabalho, de cálculos. E a gente está para lançar novos produtos aí. O Alcides Júnior estava testando e estava maravilhado. Eu falei, eu preciso disso. Aí eu vim aqui conversar com o Thiago. É importante falar que ele substituiu o Network. Então hoje o Thiago usa em todas as baterias, é isso? Isso. Tá. Mais uma pergunta, Gustavo. A gente faltaria aqui um elemento D, não faltaria? Seriam os elementos traços, ou trace elements, para quem conhece, onde tem os elementos menores que compõem então a água natural, né? É importante definir o que são os elementos traços, sabe? Até porque já tem alguns aqui, né? Aqui na verdade a parte C ele é para garantir esses 99,7% da água do mar. Tá? Aqui na verdade a gente coloca elementos traços, mas eu chamaria de microelementos, vamos dizer assim. Elementos traços a gente está falando de concentrações bem baixas. Tá? Elemento traço de fato, aí já entra boro, iodo, estrôncio, são coisas que têm uma concentração na água do mar extremamente baixa. Então essa vai ser uma parte B que a gente vai fazer e que vai suprir esse 0,3% da água do mar, aí de fato você não vai precisar fazer TPA mesmo. Então em breve teremos mais um produto aí, e aguarde que não teremos só isso, teremos mais coisas aí pela frente. Bom, pessoal, você queria fazer mais alguma colocação para o nosso público tecnológico? Estamos à disposição. Quando tiver um produto novo, pode chamar a gente, que a gente, legal, com prazer, vem aqui. Tem uma frase, eu não me lembro qual canal do YouTube, mas os caras terminam sempre com keep riffing. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Canal Riftec aqui na Barraca Ciência dos Quinidários. Falou o Thiago Barraca, falei certo? É barraca ou barraca? Barraca. Mas todo mundo fala barraca também. Barraca. Thiago, obrigado por receber a gente. Obrigado, bom, eu cheguei só para contar para o pessoal como eu cheguei até aqui. Eu estava buscando uma solução de Bali, conversei com o Alcides Júnior. Por sinal, Alcides, você está me devendo uma entrevista, hein? Não deu ainda? Não deu ainda, tá? Mas ele está correndo lá. E aí ele falou, estou testando um Bali, os resultados aqui fantásticos. Vim aqui, te procurei, você me explicou o produto, eu estou usando. E estou gostando muito porque eu vim de Calquasser, usei Calquasser no tempo, meu aquário estabilizou bem com Calquasser e eu acho que o Bali trouxe tudo que eu estava precisando. Eu estava com um problema de coloração também. Então eu queria que você falasse primeiro um pouco como é que chegou aí. Como você começou o seu background, Thiago? Você é o conhecido como o mestre nos zoantos, mas a gente vê que já tem boas coisas por trás também. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu comecei há uns 15 anos, mais ou menos, no Marinho. Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, que me perguntam quem me iniciou nisso aí foi o meu tio Samir, e quem conhece, ele tinha loja de aquário, perto da Paulista, ele chamava Planet Fish, e eu, desde pivete, ficava lá o dia correndo no meio da bateria, ameaçando quebrar os aquários lá, perguntando o que é isso, o que é aquilo e tal. E foi daí que começou a minha paixão de entrar pro aquarismo e mergulhar de cabeça como eu fiz. Eu fazia nutrição e especialização acadêmica, acabei pelo envolvimento com o aquarismo sendo tão grande em microbiologia, e aí me achei. Me encontrei, eu falei, é isso que eu quero para mim, é isso que eu vou fazer e estamos aqui até hoje. Legal. E, bom, Thiago, como é que surgiu a ideia ou a necessidade de montar uma reposição de elementos? Né? Você tem a comida para os corais também que estão usando, mas fala principalmente do Bali, que é o tema principal. A gente sempre buscou entender as necessidades do aquarista, o que faltava no mercado. E na verdade, assim, não é que falta no mercado, tem excesso no mercado. Mas tem muita coisa que serve para a mesma coisa
ou muita coisa que às vezes você não precisa estar utilizando. A gente sempre buscou entender as necessidades do aquarista. Como você bem falou, é um método muito legal, também gosto, também usava muito o Kawase, ainda acho, o Gustavo, não sei se ele explicou isso, uma explicação maravilhosa que ele deu aqui para vocês. E o Kawase é uma fonte boa de introdução, mas não é uma fonte completa de introdução. A gente buscava esse complemento, essa coisa de você completar todos os elementos, porque a água salgada é uma coisa assim repleta de macroelementos, de microelementos, e você, na natureza, é onde você mais encontra microelementos. Então a gente buscou um jeito, o Gustavo, com a fórmula que ele fez, fantástica de repor todos esses elementos. Tá. E você usava nas suas baterias aqui, que são corais belíssimos, né? Tem um mito grande também que os anos precisam de água no nutriente alto, né? Não falando nem suja, né? Nutriente alto. E a gente vê aqui que não é. Você tem acrópora junto com os zoantes. A ideia é que esse negócio de nutriente, a gente conversou disso esses dias atrás, nutriente é diferente de sujeira. Claro. Existe uma, que nem você já falou antes, mas tem gente que fala, pô, nutriente é sujeira. Não, sujeira é uma coisa, nutriente é outra. Claro. Existe, a gente chama de nutrientes no aquário, sujeira de forma científica, assim, excesso de nutrientes, onde entra nitrato, fosfato, compostos nitrogenados, coisas assim. Mas na verdade, nutriente é alimento que possa ser consumido pelos corais, e não sujeira, claro, entendeu? Então aqui a gente sempre buscou nutrir os corais, usar essa parte da nutrição, e não deixa de ser os compostos os macroelementos que também são necessários como suplementação. Tá. Então, você, vamos falar primeiro como da ideia de montar a floresta, daí a tua necessidade aqui, né? Agora, o que te fez, então, hoje 100% Balem? Eu era bem defensor do reator de cálcio, até conhecer mais profundamente o Balem. Tá. Por que eu era mais a favor do reator de cálcio? Porque eu não gostava desse negócio de que Balem, para mim, não era cloreto de cálcio, hidrogênio de sódio e sulfato de magnésio. Não, para mim isso é uma coisa que ainda falta. Como a gente falou, a gente busca completar, um complemento de tudo. Sim. Então, uma formulação me fez trocar de ideia. Foi ver que isso aqui realmente ele deixa tudo balanceado. Sim. Ele estabiliza. Eu acho que talvez muito medo dos aquaristas, principalmente iniciantes, de ir para Balem, é por causa da dosagem. A dosagem ela tem que ser diferente do elemento A, B e C. Outra, ele tem que ter uma dosadora, porque aí o Balem diluído ele dá uma quantidade maior, né? Precisa de mais litros para dissolver isso aí, e aí começa o problema. Né? Sim, No meu caso, eu me achei com o Balem, que foi o primeiro que eu usei, foi o teu, por quê? Porque eu doso a mesma quantidade, acabou, tchau. Isso foi uma coisa que a gente chegou à conclusão que era a principal, assim, uma coisa fácil do aquarista usar, mas ele só é possível ser desse jeito, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo um cálculo de quanto ela vai usar desse bar, e ela chegar à conclusão que ela vai usar 10 ml do A, ela automaticamente vai usar 10 do B e 10 do C. Mas isso tem um porquê. O Gustavo vai ter explicado, ele é balanceado. Eu joguei essas informações nos grupos lá que a gente participa, quase me pregaram na cruz, meu amigo. Tá briga feia. Isso aí Se eu falar de DPA, então, meu Deus do céu. Mas eu acho que foi esse episódio excelente para desmistificar tudo isso aí. E o aquarismo, eu costumo dizer sempre que não existe uma verdade absoluta. Nunca. Existem excelentes aquários com reator de cálcio, excelentes aquários com Balem, excelentes aquários sempre terão. Mas o que o aquarista tem que encontrar é o melhor método para ele. Né? É uma ciência, ninguém nunca vai chegar a uma verdade que vai ser sempre vai ter inovação, sempre. Por isso que é maravilhoso. Por isso que é uma coisa. Tiago, qual que é o custo de um kit de Balem desse aqui hoje? O kit a gente está vendendo a R$249. Tá? Ele vai lá, muita gente pergunta, tem como vender separado? E não, a gente provavelmente vai vender, mas não é legal. Tá? Justamente porque isso aqui é uma fórmula, é uma formulação onde um complementa o outro, onde um estabiliza o outro.
Então não adianta, como o Gustavo fala, não são elementos que corrigem um déficit desse elemento. Talvez não seja legal para ele usar só o B, né? Exatamente. Porque aí a dosagem vai ser diferente. Vai desbalancear, sabe? Mas é R$249, vai lá bem do centro e tem uma durabilidade legal. Ou seja, é o recomendável para 300 litros é 18 ml, né? Eu estou usando 14 no meu aquário é de 250 litros de display, mas eu baixei. Normalmente a pessoa usa bem menos do que o recomendado. Tá? A dosagem recomendada é 18 ml para 300 litros, mas normalmente a pessoa acaba baixando, porque ele ser muito concentrado. Ou seja, se ele tiver um aquário de 100 litros, vai durar, vai durar 100 dias ou mais. É uma regra de 3 simples. Claro. E o que você descobrir de valor para o A, você vai usar para o B e para o C. Isso é a prova de erro. A prova de erro. Eu não sei se ele comentou, isso aí você pode dosar direto no display. Pode dosar no sample. Vocês vão ver o vídeo eu dosando ali, no meu aquário lá. É só ficar bravo. Tá bom? Tiago, eu tenho uma pergunta de um amigo nosso aí, que é o Sérgio Pantaleão também, gosto que vocês sabem. Que legal. Virou meu amigo também. Grande abraço para ele. E a gente estava falando sobre os zoantos, e nada melhor como estar aqui você, o especialista dos zoantos, tem zoantos na tatuagem, zoantos no logo, e tudo que eu vejo tem zoantos, o cara gosta mais ou menos. Mas existem zoantos que se alimentam de partículas, obviamente, né? E existem zoantos que não se alimentam. Isso é fato ou não? Na verdade, existem diferentes tamanhos de pólipos. Todos são pólipos. Paletô é pólipo, zoantos são pólipos, microzoantos são pólipos. Existem zoantos de profundidade, zoantos de diferentes áreas num recife de coral, numa zona de recife. Então, assim, de profundidade, provavelmente ele vai captar menos, porque os ovulantes estão mais na superfície da água. Então, existe essa diferença, mas todos fazem fotossíntese zoantos e se alimentam por vias externas, por via pólipo. Não é porque assim, quanto maior a colônia, mais ele vai se alimentar, é um ser colonial. Ou seja, os zoantos que ele vê que se alimenta menos, na hora que joga comida e se alimenta menos, provavelmente é os zoantos que vêm de uma profundidade maior. Na verdade, eles são seres que eles são filtrantes, eles filtram. Então, assim, é difícil você ver um zoante se alimentar com algum alimento. Você joga e ele vai, você vê. Joga o alimento, ele fecha e abre em seguida. É uma anêmona, cara. É o mesmo princípio, né? A fenda, ele vai se alimentar por aí, ele vai soltar. É isso. Mas é fotossíntese e alimentação. Não pode faltar a alimentação externa. Então, para qualquer zoantos, você colocaria comida para ele? Tudo, essa resposta. Todos, paletôs, tudo. Inclusive, algumas paletôs consomem bastante reserva paletô. Elas, principalmente paletôs e protopaletôs, que tem no corpo dela no consumo disso. Bom, eu sou fã de zoantos também, acho maravilhoso, é um coral, né? E tem gente que diz, eu coloco os zoantos no meu aquário, não vai. No meu aquário é muito fácil de ir, né? Mas eu tenho uma preocupação com a qualidade da água. Exatamente. E vai muito da iluminação também, é um conjunto da ópera, né? Esse negócio que o pessoal fala, coloca zoantos, que zoantos é fácil. Não vai para a própria é difícil. Às vezes não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu até, esse dia estava conversando com o Roberto Passos, o criador de Acrópora, renomadíssimo. Ele falou, realmente, zoantes não é assim, não. A Acrópora, ele tem muito mais facilidade do que o zoantes. Tem a Acrópora fácil, a Acrópora difícil, as pés fáceis, as pés difíceis, outros fáceis. E o conjunto da ópera, que é o aquário, precisa estar em harmonia. Se não está nos zoantes, não é normal. Tem alguma coisa que não está... E aí a gente já falou mesmo, existe algum desequilíbrio de algum elemento. Algum elemento, ou iluminação, ou temperatura variando, densidade, alguma coisa que está daquilo de errado. Então os zoantes seria um tampinho. Não existe esse negócio que os zoantes não valem no aquário. Ou o cara não está limitando, ou está com os parâmetros flutuantes, desequilíbrio, alguma coisa tem que buscar o ponto. Tiago, para a gente encerrar, aonde que a gente encontra hoje o kit Bala e Vara? Hoje o kit está disponível aqui na loja, pelo site, o pessoal pode vir comprar comigo mesmo. O Alcides também, da qual você reclamar, aproveito para deixar um abração para ele. Riff Addiction. Ou seja, pode adquirir por internet. Então. Também, ou na loja do Alcides também. Qual que é o site de vocês?
A gente está com barraque.com.br, tá? Pelo WhatsApp também, no grupo, ou no Facebook na página. Depois a gente coloca os contatos aí. E se quiserem visitar a loja aqui, onde é que é? Rua Barão do Bananal, 822. Perfeito. Meu amigo, foi um prazer falar com conversar com você. Parabéns pelo canal, muito legal, trazendo muita informação boa para o pessoal. Obrigado, obrigado. Vamos em frente. Pessoal, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.